Shalom Adonai. Aquele que vos fala é o pastor, professor de teologia do Instituto Teológico Ágape e Cultura Cristã. Né? Nós vamos continuar a nossa aula, né? Vamos falar a respeito de teofania, para lembrar para os irmãos e irmãs, Cristo Jesus, que nós também somos uma convenção, que documentamos e certificamos homens e mulheres de Deus, né? Que também damos curso de capelania. Você, fazendo um curso de capelania, você vai poder entrar no hospital, no presídio, hospital, capelania urbana, militar e etc, né? E nós damos um certificado de capelania, uma credencial de capelão e damos uma carteira funcional, igual essa aqui. Venha ser nosso capelão, fazer parte desse exército de samaritano, né? Capelania por excelência. Louvo a Deus pela vida de todos, pela vida do pastor Marco, pastor, os bispos, né? O bispo da Bahia, de Candeias, o nosso pastor Carlos também, que é o diretor-geral da Bahia, da capelania. Nós também estamos implantando um curso de capelania no Brasil inteiro, né? Estamos aí para ajudar e reconhecer o ministério dos homens e mulheres de Deus, né? Então, nós aprendemos nas primeiras aulas, né? Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Nós aprendemos a palavra hebraica. No princípio, fala comigo, Beritz, criou Bará, Deus Elohim, os céus, Eta Shammai, e a terra, Veritares. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra, hebraico, Beritz, Bará, Elohim, Eta Shammai, Veritares, né? Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Hein? Então, nós vamos aqui falar a respeito de teofania. O que é a palavra teofania? O termo teofania vem do grego, que significa Deus em forma humana. A teofania é uma forma de Deus se apresentar temporariamente aos seres humanos, de forma visível e autível. Deus apareceu para Abraão. Gênesis, que significa começo, princípio. Capítulo 18, verso 33. E depois apareceu o Senhor nos carvalhos, né, de Maré, estando ele, Abraão, assentado à porta da tenda, quando tinha esquecido do dia, né? Gênesis 18, 1. E foi o Senhor, quando acabou de falar, Abraão tomou o seu, e foi o Senhor, quando acabou de falar, Abraão apareceu o seu, né? O Senhor falou para Abraão, né? Em Gênesis 18, verso 1. E foi o Senhor quando acabou de falar. E Abraão tomou o seu. Deus parece para uma mulher chamada Agar, né? E ela chamou o nome do Senhor. Aquele que falava, tu és o Deus das vistas. Porque disse, não olhei eu também para que esquece de quem vê. Gênesis 16, verso 13. Deus pareceu para Jacó, né? Lá no Val de Jaboque, né? Muitos gostam de pregar essa mensagem, né? Jacó é aquele que já nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, já que ele lutou contra o próprio Deus. Vai dizer Gênesis 32, 24. E Jacó, porém, ficou só e lutou com um varão, até que a alva subisse. Então disse, não chamarás mais teu nome de Jacó, mas de Israel, como príncipe lutaste com Deus, com Deus, e como homem prevaleceste. Gênesis 32, 28. Existem muitos exemplos mencionados acima, literalmente, a falar devido o espaço do tempo é limitado, né? Vamos falar aqui de uma palavra também chamada antropomórfico. O que é antropomórfico? Este termo indica que Deus revela de forma humana, ou seja, estendida pela mente humana, pela mente natural do homem. Deus é espírito, né? João 4, 24. Contudo, ele se apresenta aos seres humanos como tendo
face. Portanto, o homem nenhum verá a minha face e viverá. Êxodo, refúgio, fuga, né? 33:20. Não sei, não, eis que a mão do Senhor não está encolhida para possa salvar. Profeta Isaías, profeta messiânico, Isaías 59:1. Braços. O Deus estende, seja os braços extermos. Deuteronômio 33:27. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 15:23. O rosto do Senhor, né? Salmos 27:8. O cabelo do Senhor, a sua cabeça são limpa como lã, né? Boca, tem boca e fala com ele, e não por figura. Números 12:28. Tem nariz, tem ouvido, né? Então nós vimos aqui que Deus tem várias formas, né? Mas a Bíblia não fala a forma clara do corpo de Deus, né? Isso vai falar a respeito de Jesus Cristo, né? Que Isaías vai dizer que não tinha parecer nem formosura, mas de Deus, né? Ninguém sabe, né? Eu posso ler, reler, como diz, ninguém explica a Deus, né? Vamos aprender um pouquinho também sobre monoteísmo. O que é monoteísta? Nós somos um país, o Brasil, monoteísta, porque todo mundo crê em Deus. Até na nota tem escrito Deus seja louvado. Na nota, se você olhar bem, algumas notas e pesquisar aí, vai estar sempre a palavra de Deus, porque o nosso Brasil é um país monoteísta. Todo mundo crê em Deus, né? Agora, o que é politeísmo? Politeísmo é uma palavra grega que significa há muitos deuses. Deuses de letra minúscula, Deus com letra maiúscula, Espírito Santo com letra maiúscula, Espírito e mundo com letra minúscula, né? Então nós aprendemos aqui que o politeísmo é algo que está não enxertado, mas está distante da verdadeira palavra, do verdadeiro Deus. É Deus criado por mãos humanas, né? Se nós temos um Criador, nós temos um arquiteto que preparou e construiu o mundo, o cosmos. Por que nós vamos adorar algo feito pelas nossas próprias mãos, né? Isso que a palavra de Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus, né? No Salmo vai dizer, tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Nenhum som lhe sai da garganta. Torna semelhante o que faz e o adora. E nos 10 mandamentos também vai dizer, não adorar outros deuses. Né? Então nós aprendemos que nós somos um país monoteísta. Você crê, você batista, metodista, wesleyano, você nazareno, você asmínio, wesleyano, você pentecostal, neopentecostal, você crê num único Deus, né? Então nós vimos aqui também que existe a palavra agnosticismo, a palavra expressão, tudo originado do grego, tá? Que significa não quer saber o que é Deus, né? Não quer saber, né? A expressão agnosticismo ainda duas palavras gregas, que significa não saber, nega a capacidade humana de conhecer a Deus. A mente infinita não pode alcançar o infinito, declara o agnóstico. Mas o agnóstico não vê a grande diferença entre conhecer a Deus, sentimento absoluto, conhecer algumas coisas acerca de Deus. Não podemos compreender Deus, isso é conhecê-lo inteiramente. Mas parcialmente podemos aprender isto com concepção da sua pessoa, né? Nós aprendemos através da Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Nós aprendemos através de Gênesis, né? Gênesis nos fala que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Berits bara Elohim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós também vamos aqui e vamos ver também uma palavra chamada panteísmo. A palavra, termo panteísmo, provém da palavra grega que significa tudo é Deus. O cachorro é Deus, o cavalo é Deus, o réptil é Deus, tudo é Deus. E foi deixado para ser governado por tudo. Mas isso é uma mentira, né? É mais uma heresia, né? O que é heresia? Aquilo que vem
contramão à palavra de Deus, aquilo que não tem contexto com a palavra de Deus, aqueles que são versículos isolados, né? Tem pessoa que fala que o Espírito Santo é uma força ativa. Quero falar para você que a força ativa é a luz que está aqui, ó, em cima da minha cabeça, é o lampião, o Espírito Santo é uma pessoa. Então, tudo isso que nega a Bíblia Sagrada, que nega o conteúdo da palavra do Senhor, a Escritura, é uma seita e heresia, né? Panteísmo, provavelmente duas palavras gregas que significa tudo é Deus. Sistema de pensamento que indica que como o universo, a árvore, pedras, tudo. Ou seja, a cadeira, essa mesa, tudo é Deus. Esse óculos, tudo é Deus. Ou seja, objetos que foram criados e coisas que foram criadas pela mão de Deus, que foi a natureza, tudo é Deus, né? Então isso é uma seita e heresia, né? Vamos entrar aqui outra palavra chamada deísmo. O que é deísmo? Admite que haja um Deus pessoal que criou o mundo inteiro, mas insiste que depois da criação entregou para ser governada pelas leis naturais. Ser governado pelo homem, ser governado pela uma árvore, pelo rio, né? Então, é algo que, como fosse um criador, criar tudo e deixar tudo, né? Ou seja, o tempo, tudo é Deus. Mas sabemos que Deus é o princípio, né? Antes de existir tudo na terra, Deus criou primeiro. A gente vai ver lá que Deus criou os anjos. Deus criou tudo. Para depois Deus criar o homem, né? Deus criou o homem, como ele diz lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Adão foi o primeiro zoólogo, deu um nome a cada animal, a cada árvore. Adão tinha um intelecto evoluído, né? E os homens não entendem isso, quer distorcer a palavra, quer dizer que uma árvore, qualquer coisa que foi criada por Deus, vai ser o nosso Deus. Nosso Deus é aquele que governa, né? Isaías 59 vai dizer que a mão do Senhor não está encolhida para que ele possa salvar. Seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então Deus sempre nos ouve, né? Deus está nos ouvindo, né? E você que está assistindo essa aula, né? Que é um resumo rápido da quarta aula. Se você entrar na Convenção Evangélica Brasileira, Ágape, você vai ver que nós também fornecemos, como já falei, uma porta funcional dessa, né? Porta funcional dessa aqui. Com sua credencial de capelão cristão, capelã cristã. Nós também documentamos a sua igreja, nós também damos um curso teológico para você, né? E aquele que vos fala, de uma vez, é o pastor Jorge Henrique, professor de teologia, capelania, missiologia, servo do Senhor, que está aqui para aprender com os irmãos e com o Espírito Santo, né? Então nós aprendemos o que é deísmo, nós aprendemos o que é materialismo, né? Materialismo é aquelas pessoas que estão ligadas à matéria, né? Não crê em Deus, mas só crê na matéria, né? Nega a distinção entre a mente e a matéria, afirma que todas as manifestações da vida, da mente, todas as forças, simplesmente a propriedade de matérias, pensamento, né? Negam tudo, são fixados ao materialismo, né? Ateísmo, sentido etimológico, termo ateísmo, não a Deus, não crê em Deus, né? É uma negativa franca, positiva da existência de Deus, distinção, que não evidentemente aplica a mera ignorância da existência de Deus, né? Ignora Deus, né? Então nós estamos aqui nas matérias, estamos aqui já terminando, né? A palavra de Deus vai dizer o verdadeiro Deus, né? Que o mundo não conhece, né? Aleluia. O mundo religioso que não conhecia o verdadeiro e único Deus. Paulo, né? Que outro hora era Saulo, que foi alcançado pelo próprio Jesus Cristo no caminho de Damasco, né? Se converteu, né? E Jesus ainda falou para Ananias, vai, porque esse para mim é o vaso escolhido, para levar a minha palavra, né? Então Saulo foi um grande missionário, Saulo foi um homem que foi levado para corrigir muitas seitas e heresias,
e implantar o evangelho verdadeiro e genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Paulo chegou a Atenas e ficou chocado com volumes de idolatria, tá vendo? Tipo de deuses, Atos 17, verso 16. Então nós vemos aqui que Paulo observava e Paulo tomou muitas atitudes, né? Vemos aqui que as pessoas falam que é ateu, mas quando a pessoa bate no fundo ali do poço, chega no leito, está desenganado pelo médico, ele vai falar a primeira coisa: ai meu Deus, e vai ver que existe solução para ele ou para ela, né? A palavra do Senhor Jesus vai falar: crê em mim, crede também no meu Pai, na casa do meu Pai há muita morada, né? Pai Deus vai dizer: aquele que crê em mim está salvo, aquele que não crê está condenado. Quando a pessoa chega a ficar enfermo, seja com câncer terminal, com algum tipo de doença, HIV, a pessoa vai para o fundo do poço, a pessoa reconhece Jesus como o único salvador e dá esperança para a pessoa, né? Aquele ladrão na cruz, poucos minutos antes da sua morte, Jesus liberou uma palavra para ele e falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ali foi garantida a salvação para um, e para outro que zombou, escarneceu, está garantido aquele lugar chamado inferno, né? Que nós possamos meditar em Deus, o que é Deus, teologia, estudo sobre Deus, que o melhor do Senhor está por vir. Deixa um like, deixa um joinha, curta esse vídeo, né? A próxima matéria vai ser... Vamos aí estar estudando a palavra do Senhor, Cristologia. O que é Cristo? Cristologia já é fácil, né? Estudo de Cristo, ou tratado de Cristo. A próxima matéria vai ser Cristologia. Então você que não tem esse livro aqui, você entra em contato conosco para apanhar o seu livro. Tem 3 matérias. Eu fiz 5 livros para não ficar pesado no bolso dos irmãos e das irmãs, né? Tem pessoa que faz 20 livros, tem pessoas que faz 10 livros, eu fiz 5 livros que compõem o básico de teologia, que vai formar 20 matérias, né? Coisa, dá um like, dá um joinha, entre em contato conosco, só escrever aí Convenção Evangélica Brasileira Ágape, que tu vai ver esses vídeos, né? Shalom Adonai.